Olá, tudo bem? Começa agora mais um Super Saudável e nós estamos felizes por estar aqui com você mais uma vez, levando bastante conhecimentos e dicas valiosos para a área que é mais preciosa na sua vida, a saúde, não é verdade? Portanto, fique ligado na programação que preparamos especialmente para você e sua família. Confere aí! Falar sobre o suicídio não aumenta o risco do suicídio. Não, isso foi ensinado durante séculos de forma errônea, o que acabou trazendo ainda mais problema. E o Super Saudável vai quebrar esse tabu hoje, no quadro de entrevistas, recebendo a psicóloga Raquel Lacerda. Ela é pesquisadora neste assunto, vai nos ajudar a quebrar alguns mitos sobre o suicídio e trazer formas de prevenção que precisam ser tomadas. Como é a sua relação com a comida? No quadro Mente Saudável, a psicóloga Fran Rodrigues vai falar de um tipo de relação profunda que algumas pessoas desenvolvem com a comida e dar dicas de como fazer dessa uma relação saudável. No quadro Você Bonita, você vai ficar sabendo qual o corte de cabelo ideal para o formato do seu rosto. O personal style Gabriel Altera vai mostrar os diversos formatos, a simetria que vai harmonizar o seu corte e supervalorizar a sua beleza. Tudo isso logo depois dos nossos comerciais. Vem comigo! Seja bem-vindo à Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, equipe especializada para atender todos os procedimentos em um só espaço. Doutora Valéria, ortodontista, periodontista e implantodontista. Doutora Joyce, ortodontista e atendimento a crianças. Doutora Ingrid, endodontista. Doutora Leidiane, protesista e prótese sobre implantes. Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, Praça da Conceição, número 30. Farmácia de manipulação é coisa muito séria. Não entregue sua saúde a quem não possa confiar. Central Pharma, núcleo avançado em manipulação de hormônios e suplementos nutricionais. Central Pharma, uma das 10 maiores farmácias de manipulação do Brasil. Central Pharma, Rua Raul Soares 43, Caratinga. Ligue 3322-7100 ou peça WhatsApp 9973-7100. Make Be Modern Age. Deixe o brilho do Oriente refletir em você. Na compra de itens da marca Make Be, concorra a 500 maletas de maquiagem. Boticário, acredite na beleza. A taxa de suicídios entre os adolescentes tem crescido a cada ano. E as pesquisas mostram que no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. Para você ter uma noção, durante esses 30 minutos aproximadamente de programa, cerca de 75 pessoas estão morrendo por causa do suicídio. E é necessário sim falar sobre este assunto e que por séculos na nossa história, por motivos religiosos, morais e culturais, levantou-se um tabu. Não se pode falar em suicídio, mas é necessário sim falar sobre esse assunto. Porque esse tabu, juntando a falta de conhecimento, a dificuldade em buscar ajuda e a falta de atenção sobre o assunto, acabou levantando uma barreira de prevenção e aumentando em muito o problema. Por esta razão, eu recebo hoje a psicóloga Raquel Lacerda. Ela é pesquisadora sobre este assunto e vai me ajudar a desmistificar umas ideias sobre o suicídio e incentivar a prevenção e algumas medidas que precisam ser tomadas. Ei, Raquel, bem-vinda ao Super Saudável. Raquel, o suicídio até hoje, é considerado um tabu, né? Tanto na sociedade como em casa, as pessoas têm medo de falar sobre esse assunto. Agora, esse tabu, ele prejudica ou ele protege? Com certeza prejudica. Esse silêncio a respeito do suicídio é o que mata, de certa forma, porque é um tema que não se fala a respeito,
a pessoa que está passando por isso, ela está em um sofrimento mental muito, emocional também, muito grande, e às vezes ela não se sente à vontade com quem conversar. Não pode falar com um colega porque já tem aquele preconceito de que é doido. Ou então não pode falar, às vezes, nem com um profissional de saúde ou com um professor, nem ninguém, porque tem aquela barreira. Tem a questão que às vezes minimizam o problema da pessoa. Então, é uma coisa que precisa, sim, ser conversada, até mesmo para estar abrindo diálogo, para estar havendo uma proteção nas pessoas que estão sofrendo com a ideação suicida e tudo mais, e que sofrem por medo de se falar a respeito. Muita gente pensa que se falar a respeito do suicídio vai estar incentivando, é muito pelo contrário. Quando você abre uma rede de comunicação na sociedade para falar a respeito do tema sem preconceitos, a pessoa que está passando por um sofrimento emocional e mental muito grande, pensa às vezes em tirar a própria vida, ela vai ter para onde recorrer. Porque no ambiente onde nós vivemos hoje... O próprio tabu aumenta o preconceito. Exatamente, o próprio ambiente que nós vivemos hoje, ele é cercado desse preconceito até contra o próprio suicídio. Então, muitas vezes, a pessoa está passando por um sofrimento, quer conversar com alguém, mas não pode porque tem medo de ser criticada, de ser condenada. E não há outra forma de prevenção senão dialogar sobre o assunto. Raquel, e por que os adolescentes são mais propícios a esse transtorno? Então, os adolescentes estão numa fase de desenvolvimento. Até a própria área do cérebro deles mesmo, a parte emocional, que é responsável pela emoção no cérebro, ela está muito mais aflorada, mais desenvolvida, e a parte mais racional ainda está se desenvolvendo lentamente. Eles não conseguem parar, fazer uma autoanálise? Não é exatamente questão disso, eles são mais impulsivos, mais à flor da pele, mais sensíveis, justamente porque as emoções estão mais borbulhantes. Então, muitos problemas que afetam os jovens, que para um adulto é bobeira, para eles pode ser o fim do mundo. Então, a adolescência ela é mais suscetível nesse sentido, e também levando em consideração que a nossa geração ela já vem dessa questão mais virtual, os laços sociais são mais frágeis do que antigamente. Então, isso, de certa forma, explica o porquê tem havido um aumento nessa faixa etária. Não havendo raízes nas relações sociais. Os laços estão mais fracos, por assim dizer. Você tem 500 amigos no Facebook, tem 2 com quem conversar. Hoje em dia você conversa mais virtualmente do que ter um encontro, ter um grupo, a solidão tá muito que maior. Se apoiar muito mais. E as consequências que o suicídio traz para a sociedade e para a família? Para a sociedade, existe o que nós chamamos de efeito Werther, que é o quê? Que a gente chama de suicídio por imitação. Muitas vezes, um colega tentou um suicídio e isso acaba afetando os outros colegas também, que às vezes já estão com aquela ideação e tentam também. E na questão da família, afeta, porque assim, a morte já é um tabu por si só. A morte por suicídio, então, é muito maior. E existe uma carga de culpa muito grande. Existe até um autor que fala que o suicida transforma todos nós em assassinos, porque sempre tem aquela questão, o que eu poderia ter feito para ajudar, o que eu poderia ter evitado. Então traz uma carga de culpa muito grande na família. Tem a questão da raiva também, que pode gerar, por que a pessoa fez isso comigo, destruiu a minha vida e tudo. E também existe uma questão que é uma questão assim, do luto, que é bem particular da própria família do suicida, que é o medo de que venha acontecer com ele também. Se, por exemplo, a pessoa que cometeu o ato, ela vem de uma família que já tem uma depressão, já tem alguns históricos de doença mental, as pessoas podem ficar com medo de que seja contagioso, no sentido, nossa, se ele tentou, eu também posso tentar, ou então meu filho, ou alguma outra questão. E afeta muito. Muita gente acha que não vai fazer falta, que vai ser melhor se estiver morto, mas muito pelo contrário. As pesquisas indicam... a vida das outras pessoas. As pesquisas indicam que pelo menos 6 pessoas são atingidas diretamente pela morte do outro. E quais os fatores que contribuem para essa formação da ideação suicida?
São vários fatores que levam a pessoa a ter essa tendência. 90% geralmente é causado por algum transtorno mental, como depressão, transtorno bipolar, são muitas coisas. Hoje em dia mostra que cerca de 15 a 20% das pessoas deprimidas, elas tentam suicídio. Muitas vezes as pessoas associam depressão diretamente com o suicídio, que não é verdade. Nem todas as pessoas que estão depressivas vão tentar e, como eu disse, as pesquisas indicam que cerca de 15 a 20% dos deprimidos que se matam, geralmente uns 15% de alcoólatras graves, e pessoas que passam por uma depressão pela primeira vez, elas tendem a tentar suicídio mais do que pessoas que já passaram por várias vezes por uma situação depressiva e conseguiram superar. Agora, Raquel, geralmente, quando alguém se mata, todas as pessoas são pegas de surpresa, né? Mas existem sinais ou sintomas que podem mostrar isso? Então, existe uma diferença entre querer estar morto, querer morrer e realmente tentar se matar. As pessoas têm uma ideia de que quem fala não faz. Muito pelo contrário, geralmente as pessoas que tentam se matar, elas dão algum aviso antes, às vezes até falam mesmo com alguém. E tem uma coisa que acontece muito da pessoa que tenta, mas não consegue porque não tentou um meio assim fatal o suficiente. Muita gente fica falando, isso daí é para chamar atenção, principalmente com adolescente acontece muito. E isso é uma forma de você minimizar o sofrimento, porque por mais que queira chamar atenção para aquele sofrimento, é uma maneira de pedir socorro. E muitas vezes as pessoas minimizam isso. Quanto mais você cala o suicida, você está cometendo um ato violento contra ele. Então, é uma forma de a pessoa estar pedindo ajuda. Sim. Quanto aos sinais que ela dá, se a pessoa, por exemplo, começa a falar muito sobre o passado, você vê que ela não está tendo uma perspectiva futura, não fala mais de planos, gostava de fazer determinada coisa, já não faz mais, doa objetos valiosos para ela, para outras pessoas, começa a tentar deixar o campo limpo, por assim dizer, estar preparando os outros. O desempenho acadêmico às vezes cai também. Existem muitos fatores que podem estar pré-anunciando essa tentativa ou ideação. Ok. Agora é hora de um rápido intervalo e logo depois nós vamos falar sobre a polêmica da baleia azul e diversas formas de prevenção que devem ser tomadas. Voltamos já! Seja bem-vindo à Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, equipe especializada para atender todos os procedimentos em um só espaço. Doutora Valéria, ortodontista, periodontista e implantodontista. Doutora Joyce, ortodontista e atendimento a crianças. Doutora Ingrid, endodontista. Doutora Leidiane, protesista e prótese sobre implantes. Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, Praça da Conceição, número 30. Farmácia de manipulação é coisa muito séria. Não entregue sua saúde a quem não possa confiar. Central Pharma, núcleo avançado em manipulação de hormônios e suplementos nutricionais. Central Pharma, uma das 10 maiores farmácias de manipulação do Brasil. Central Pharma, Rua Raul Soares 43, Caratinga. Ligue 3322-7100 ou peça WhatsApp 9973-7100. Make Be Modern Age. Deixe o brilho do Oriente refletir em você. Na compra de itens da marca Make Be, concorra a 500 maletas de maquiagem. Boticário, acredite na beleza. O Super Saudável já está de volta e hoje eu converso com a psicóloga Raquel Lacerda. Ela é pesquisadora sobre o assunto suicídio e nós estamos falando sobre
o tabu que envolve o suicídio. Estamos falando também sobre as diversas formas de prevenção que precisam ser tomadas. Raquel, e essa polêmica toda sobre a baleia azul? Então, isso aí gerou um desespero geral, né? E não é para menos. Sim, porém, há de se levar em consideração que as pessoas que vão estar participando desse jogo já estão fragilizadas de alguma forma. O jogo começa assim, tem alguém te convidando, de certa forma, principalmente adolescentes que são mais isolados, não têm muitos amigos, é alguém ali que está dando uma atenção e às vezes a pessoa começa assim, o jogo, ele começa com alguns desafios fáceis e tem um retorno daquilo imediato e à medida que vai passando os desafios vão se tornando cada vez mais comprometedores e difíceis também. Agora, os adolescentes que entram, que procuram, eles já estão passando por algum problema, seja um transtorno mental, como eu disse anteriormente, ou por um momento de fragilidade, por exemplo. Então, às vezes já é algum jovem que já está com aquela ideação suicida, e ali surgiu a oportunidade. E o problema do jogo é que ele começa aos poucos, vai fazendo você acostumar com a ideia até de fato chegar ao... É uma manipulação mental. Sim, principalmente como a gente já falou anteriormente, os jovens eles são mais vulneráveis a esse tipo de influência. Mas não quer dizer que todos os adolescentes, por isso que eu digo assim, que causou esse transtorno, mas não é todo adolescente que vai participar disso. Um jovem saudável, mas mentalmente... Mas é necessário que os pais fiquem de olho, né? Com certeza, precisa tipo de diálogo. De reação diferente, né? Ficar atento ao que a gente já havia conversado antes, né? Sobre os sinais que a pessoa dá às vezes. Comportamentos estranhos. Sim, e é preciso, assim, hoje em dia existe muita distância, os pais não dialogam com os filhos e tudo, então não às sabe vezes... o que acontece na vida deles. Sim, exatamente, então é preciso, assim, ter um diálogo com os filhos, saber o que se passa na cabeça deles, se está tudo bem. Passar um tempo de qualidade, ter interesse pela vida dele. Exatamente. Porque se ele não der atenção, com certeza outros darão. Sim. E essa série do Netflix, 30 Reasons Why, ela realmente leva ao suicídio, como muitos têm dito? Então, eu vejo a série como uma faca de dois gumes. Muita gente criticou, falando que ela aborda temas, o que levou a menina a se matar foram coisas muito bobas, e entre outras coisas mais. Tem que se pensar o seguinte, a série foi feita para adolescentes, abordando coisas que acontecem no universo deles, e de certa forma ela repensa essa relação, essa empatia. Então aquela cena final que eu penso que é algo que pode estar influenciando para quem já está vulnerável a isso, eu vejo, como eu disse, uma faca de dois gumes. Por quê? Para quem não está fragilizado, não está tendo ideação suicida, pode parar para pensar, poxa, se eu fizer isso, se eu não perceber, às vezes, um amigo meu que pode estar passando por uma situação difícil, o desfecho final pode ser esse. Agora, tem aquela questão para quem já está vulnerável, já está pensando muito em se matar e tudo. É a mesma coisa, você está com fome. Se você depara com um restaurante, você vai comer para entrar. Da mesma forma, se você já está tendo uma ideação suicida, está pensando muito naquilo e vê uma cena tão forte, tão detalhada como aquela, corre o risco de também tentar cometer o ato. Porém, eu vejo assim, a série em si eu não vejo como nociva. Para quem já está fragilizado, já é melhor tentar evitar, assim, se você percebe que pode te fazer mal ou algo assim, porque realmente a cena é forte. Então, para quem já está propício àquilo, é melhor não evitar, mas para o resto... E nos países mais desenvolvidos, tem acontecido meios de prevenção, intervenção? Então, os países que pertencem à Organização Mundial da Saúde, teve uma convenção que incentivou a adotar o programa de prevenção. Infelizmente, apenas 28 desses países da OMS que têm um programa realmente efetivo de prevenção do suicídio.
E nós temos assim o exemplo do Japão, que antigamente, há uns 6 anos atrás, mais ou menos, eles tinham taxas de suicídio assustadoras, e diminuiu muito. Justamente assim, dando essa informação, como lidar, é um modo assim mais de divulgar a informação, de discutir o assunto, acabar com esse tabu. Quebrando o tabu. Ótimo. E aqui no Brasil, tem um centro de ajuda, alguma forma de prevenção? Infelizmente, no Brasil, em termos de políticas públicas de prevenção de suicídio, só está no papel por enquanto. Existe o CVV, né, que o número é 141 e as pessoas podem estar falando ou pelo telefone ou pelo site. Tem pessoas que são treinadas para estar lidando com pessoas em crise. Mas em termos assim, de programa efetivo mesmo, o Brasil ainda tem muito o que desenvolver sobre o assunto. Agora, qual o tipo de comportamento que um amigo ou um familiar deve ter com um possível suicida? Eu penso que a primeira coisa é ouvir sem criticar. Muita gente, quando o outro começa a falar a respeito, ele tem que se sentir livre. Ele tem que ter certeza que ele pode falar livremente, sem ser julgado, sem ser condenado, criticado. Muitas vezes, quando o outro vai começar a tocar no assunto, fala sobre o problema, as outras pessoas ficam, nossa, mas tem gente que está numa situação muito pior do que a sua, isso aí é frescura, fica minimizando o sofrimento do outro. Isso é uma violência contra a pessoa que já está com essa ideação. É muito importante ouvir, primeiramente. Saber ouvir. Exatamente. Indicar para um especialista, um psicólogo, um psiquiatra especializado. Como eu disse, o suicídio tem prevenção e as pessoas precisam saber assim os meios. De como está indicando. E assim, é importante estar procurando integrar a pessoa mais socialmente, fortalecendo os vínculos e estar assim, disponível mesmo, como eu disse, numa atitude acolhedora. É muito importante estar acolhendo tanto o suicida, às vezes como até os familiares também. Muitas vezes acontece assim, o suicídio de fato ou a tentativa, as pessoas ficam assustadas. Às vezes o familiar também precisa falar, precisa botar isso para fora e não encontra um ouvido. Não encontra onde falar sobre. Agora, e o aconselhamento que deve ser dado a um possível suicida, uma pessoa que está ali formando uma ideação suicida? Suicídio, na verdade, é uma solução permanente para um problema que é temporário. Nós passamos por situações cíclicas na nossa vida. Tempo ruim, tempo bom. E os tempos ruins não duram para sempre, assim também como não duram os tempos bons. Mas muitas vezes, no desespero da dor ali, a pessoa se vê sem saída. Acha que não tem solução, que o melhor seria já acabar com isso de uma vez. Mas, como eu disse, a vida é cíclica, aquilo dali, o seu problema não vai durar para sempre. Você vai aprender a lidar e tudo. Então, é muito importante ter paciência, primeiramente, procurar ajuda especializada, procurar um psicólogo, um psiquiatra, estar se tratando. Como eu disse, 90% dos casos de suicídio são causados por doenças mentais, então muitas vezes a pessoa nem é diagnosticada, mas pode estar passando por um problema assim, de vulnerabilidade que precisa de um apoio. É importante também estar tentando fortalecer os vínculos sociais, geralmente pessoas muito sozinhas, não tem muitos amigos, se afasta mais ainda, então é importante estar procurando essa rede acolhedora. E é basicamente isso. Ok, ótimo. Ótimo, Raquel. É preciso romper o silêncio. É preciso vencer esse tabu. É necessário saber ouvir. É necessário dialogar sobre esse assunto. A cada 40 segundos, no mundo, uma pessoa tira a própria vida. Isso é muito sério. É preciso saber ouvir. Eu ouvi de um psiquiatra certa vez que se não é dado o direito de chorar livremente uma pessoa, ela também não poderá sorrir livremente. Isso é muito sério. E se você ainda quer ser mais orientado, liga para o telefone 188. A ligação é gratuita, inclusive feitas de celulares. Se você
tem tido uma ideação suicida, como a Raquel disse, não é necessário uma decisão definitiva em problemas temporários. Todos nós passamos por desafios nessa vida. E a diferença está em como encará-los, fazer deles desafios que vai nos preparar para um tempo melhor. Deseje viver esse tempo melhor que é inevitável, basta a sua decisão. Raquel, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Onde você atende? Eu atendo na Mediclínica, na Avenida Moacir de Matos, 184, telefone 3322-2002. Ok. E você, meu querido, não sai daí que o Super Saudável volta já. Seja bem-vindo à Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, equipe especializada para atender todos os procedimentos em um só espaço. Doutora Valéria, ortodontista, periodontista e implantodontista. Doutora Joyce, ortodontista e atendimento a crianças. Doutora Ingrid, endodontista. Doutora Leidiane, protesista e prótese sobre implantes. Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, Praça da Conceição, número 30. Farmácia de manipulação é coisa muito séria. Não entregue sua saúde a quem não possa confiar. Central Pharma, núcleo avançado em manipulação de hormônios e suplementos nutricionais. Central Pharma, uma das 10 maiores farmácias de manipulação do Brasil. Central Pharma, Rua Raul Soares 43, Caratinga. Ligue 3322-7100 ou peça WhatsApp 9973-7100. Make Be Modern Age. Deixe o brilho do Oriente refletir em você. Na compra de itens da marca Make Be, concorra a 500 maletas de maquiagem. Boticário, acredite na beleza. Hoje nós iremos falar da tão famosa alimentação emocional, a comida que preenche o vazio, aqueles momentos em que você come uma quantidade de doce após um fim de relacionamento, ou quando você devora a comida excessivamente por causa de um estresse. Essa é a tão famosa alimentação emocional. Em muitas ocasiões, comer é como se fosse uma metáfora, vindo de como nós vivemos e como nós gerimos as nossas emoções. Em muitos casos, a compulsão alimentar ela é definida como uma cortina de fumaça, onde nos impede de ver o real problema. A perda de controle emocional, ela preenche ali um vazio, ela necessita preencher um vazio em outras áreas da nossa vida. E aí vem a carência emocional. O alimento, ele se torna um substituto para aquele desequilíbrio emocional. Quantas vezes nós suprimos as nossas frustrações, as nossas decepções, as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas crenças em cima da compulsão alimentar ou em cima de um pote de sorvete, de um pudim, de um bolo, sem tratar a raiz do problema. E comer demais e o aumento de peso é sintoma, não é o problema. Eles se tornam sintomas a partir de nós identificarmos o real problema. Então, nós podemos sim emagrecer, mas se nós não abordarmos ali a questão subjacente ao problema, nós ficaremos infelizes da mesma maneira. Então, quando nós comemos de forma desequilibrada, nós estamos descuidando de nós mesmos e do nosso presente. Desabafar na comida é um sintoma, peso e comida é um sintoma. Então, todas as vezes em que nós comemos excessivamente, nós estamos reforçando o nosso problema, gerando aí um estresse muito maior. A obsessão pela comida é como se fosse um lugar seguro, aonde nós depositamos ali todas as nossas tristezas, todos os nossos sentimentos difíceis que nós não consigamos lidar, todas as nossas angústias, todas as nossas frustrações, as nossas decepções, e a raiz do problema está em identificar para conseguir se alimentar de forma saudável.
Depois disso tudo, eu vou dar algumas dicas para vocês que querem se livrar da compulsão alimentar, que querem ter uma vida equilibrada mediante a sua alimentação, mediante a comida. E uma dessas dicas é a terapia cognitiva. Ela vem ajudar o paciente a superar suas dificuldades, a identificar e mudar suas respostas emocionais e comportamentais disfuncionais. A segunda dica é a meditação ou a yoga. Parece tão simples, tão bobo, mas é algo que faz você descansar, você relaxar a sua mente, você entrar em contato com sentimentos difíceis e lidar com eles de outra maneira. Outra dica é aliviar o estresse. Nós sabemos que ele é uma grande causa para a compulsão alimentar, porque nós comemos para aliviar o estresse e nós ficamos com raiva, frustrados, angustiados, envergonhados por estar comendo por causa daquele estresse e entra num ciclo vicioso, onde nós vamos comer mais para tapar essa frustração, essa vergonha que fez levar a gente a se alimentar mal. O que nós podemos concluir? Que assim como lidar com os nossos problemas de forma diferente. Que a comida, nós podemos sim ter um relacionamento saudável e equilibrado mediante a nossa alimentação, mediante a comida. Que emagrecer não é somente um controle alimentar. Emagrecer é um controle das nossas emoções, dos nossos impulsos, dos nossos sentimentos, é ter um equilíbrio e uma maturidade emocional. Essas foram as dicas de hoje do quadro Mente Saudável. Até a próxima! MakeBee Modern Age. Deixe o brilho do Oriente refletir em você. Na compra de itens da marca MakeBee, concorra a 500 maletas de maquiagem. Boticário, acredite na beleza. Olá, eu sou o Gabriel Altera e no quadro Você Bonita de hoje vamos falar sobre corte de cabelo, ideal para cada formato de rosto, valorizando a simetria e harmonizando a sua beleza. O primeiro formato é o rosto oval. Quase todos os tipos de corte combinam com esse tipo de rosto, então aproveitem a tendência deste inverno e arrasem. O segundo tipo de rosto é o rosto triangular. A testa é mais longa que o queixo. Para você que tem esse tipo de rosto, use um cabelo na altura do queixo e se for usar uma franja, use uma franja desfiada. O terceiro tipo de rosto é o rosto quadrado. O queixo e a testa têm a mesma proporção. Para você que tem esse tipo de formato de rosto, use um cabelo de longo a médio. E se for usar uma franja, use uma franja curta para diminuir a testa. Por fim, o último formato é o rosto redondo. Se você possui esse tipo de rosto, é um rosto que ele é mais curto e ele é mais largo. Então use um cabelo na altura do queixo para baixo, não use um cabelo volumoso e a franja você pode abusar. É isso aí, meninos. Agora é escolher o corte ideal para o formato do seu rosto e cortar sem medo de ser feliz, porque com certeza vai estar em harmonia com a sua beleza. Um abraço e até a próxima. Chegamos ao final do programa e muito felizes porque passamos esse tempo com você. Cuide da sua saúde, cuide das pessoas que você ama, cuide também das pessoas que você não conhece, isso faz um bem tremendo ao coração. Te espero no próximo Super Saudável, que certamente vai estar recheado de conhecimentos que podem e vão transformar a sua vida, te trazendo dias muito mais felizes. Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo programa.